Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje sexta-feira, dia 26 de abril. Quero te acolher aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Conectados na fé que nós estamos. Eu peço hoje que você, de modo especial, acompanhe a palavra de Deus para escutar aquilo que o nosso Senhor tem para nos dizer no Evangelho de hoje. Vamos ouvir o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Aqui por esse canal você é chamado a todos os dias a ouvir a palavra de Deus e também a fazer parte desse projeto. Deixando aí sempre o seu joinha, como o Padre sempre está pedindo para vocês, também compartilhando, levando a palavra de Deus e, é claro, se inscrevendo no nosso canal. Que Deus te abençoe. Vamos então ouvir o Evangelho desse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho que acabamos de escutar é o Evangelho de São João, capítulo 14. Esse evangelho, para mim, de modo especial, tem um significado muito grande, porque todas as vezes que nós somos chamados a irmos a fazer as exéquias, é esse evangelho que nós usamos de modo especial. E Jesus começa dizendo de uma forma muito interessante, muito profunda: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe, nada pode perturbar o nosso coração. Por que eu disse que esse evangelho é importante quando nós vamos para as exéquias? Porque muitas vezes, diante da morte, que é um dos casos mais terríveis ou mais extremos que nós temos na nossa realidade humana, o nosso coração fica perturbado, porque perdemos alguém que amamos, uma pessoa que faz parte da nossa vida, do nosso convívio, e isso então nos abala. E Jesus começa dizendo: não perturbe o vosso coração. Um coração perturbado não consegue enxergar a graça de Deus. Um coração atribulado, perturbado, não consegue ver a manifestação do amor de Deus diante da realidade que pode sim ser difícil, mas a graça de Deus é muito maior do que aquela realidade. E aí Jesus continua dizendo: tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Ou seja, são duas realidades que nós somos chamados a ter fé. Primeiro, em Jesus e em Deus, né? Em Deus Pai, porque através de Jesus nós chegamos a Deus Pai. E aí Jesus vai dizer aquilo que eu comentava agora há pouco: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Jesus está confirmando para nós que na casa de Deus, aonde nós iremos, tem muitas moradas. E é por isso então que nós usamos esse evangelho no momento das exéquias, porque está dizendo para nós que na casa de Deus há muitas moradas. E aqui então mostra para nós o caminho que nós devemos seguir para alcançar essa graça da salvação, que é o próprio Jesus. E ele vai confirmar isso que eu estou dizendo. E ele diz assim: a fim de que aonde eu estiver, vós também estais, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Vós conheceis o caminho. E aí Tomé, na sequência aqui, diz para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como nós podemos conhecer o caminho? E aí Jesus dá essa resposta que é bonita demais, né? Que nós já ouvimos e repetimos muitas vezes. Jesus responde para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, meus irmãos, para chegar até Deus Pai, Jesus é o único caminho. Para conhecermos a verdade, essa verdade foi nos revelada, que é o próprio Jesus. E para termos a vida, nós já temos em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Por isso, então, que ele diz, né, ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós devemos passar por Jesus. Não tem como chegarmos no céu ou diante de Deus se não passarmos por Jesus Cristo.
Por isso que é importante a escuta da palavra. Por isso que eu insisto com todos vocês, escutem a palavra de Deus, que é extremamente importante, porque essa palavra nos ajuda a encontrarmos o próprio Jesus, já aqui na nossa realidade humana, para termos a certeza desse amor que Ele tem por nós quando nós estivermos diante dele no céu. Por isso, meus irmãos, para alcançarmos a graça da salvação, nós só temos um caminho, Cristo Jesus. Para conseguirmos nos libertar da mentira, a única verdade que nós devemos ter é Cristo Jesus, que Ele é a plena verdade. E para termos a plena vida, a vida planificada, melhor dizendo, é em Cristo Jesus que nós vamos alcançar isso. Então, meus irmãos, que Deus te abençoe e que nesse dia nós possamos contemplar a graça de um Deus que se fez misericórdia e se fez presente no meio de nós através da sua encarnação no seio de Maria Santíssima. Por isso, então, meus irmãos, que eu quero agradecer a cada um de vocês e eu peço que vocês escutem mais uma vez esse Evangelho, percebam a grandiosidade do amor que Deus tem por nós, que foi dado através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. E a bênção de Deus Todo-Poderoso venha sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.